O Império Inca. O Império Inca foi o último estado nativo a se desenvolver na América do Sul, antes que as invasões europeias do século XVI introduzissem a cultura, religião e doenças estrangeiras. Com base em princípios comuns a uma tradição milenar de estadismo andino, os Incas inovaram e modificaram suas estratégias e práticas imperiais para dominar um território maior e mais ecologicamente diverso, e para administrar uma população mais numerosa e cosmopolita do que qualquer civilização andina anterior. O Império Inca foi e era o maior império da América pré-colombiana. Entre todos os povos e culturas da América pré-colombiana, a região andina, área de ocupação do Império Inca, se destacou pelo alto nível de organização social e política encontrado quando da chegada dos europeus. No seu apogeu, o Império chegou a ocupar mais de 1.700.000 metros quadrados, o equivalente a aproximadamente 9,5% da área atual América Meridional. Em meados do século XIV, o reino foi dividido em duas partes. A civilização fragilizada foi invadida pelos espanhóis e, não suportando a situação, entrou em decadência. O centro administrativo, político e militar do império foi localizado em Cusco, no atual Peru. A civilização Inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento no início do século XIII. Em 1438 a 1533, os Incas usaram uma variedade de métodos, da conquista à assimilação pacífica, para incorporar uma grande porção do oeste da América do Sul, centrado nas cordilheiras andinas, incluindo, além do Peru, grande parte do moderno Equador, oeste e sul, região central da Bolívia, noroeste da Argentina, norte e centro-norte do Chile e sul da Colômbia. A língua oficial do império era o Quichua, embora centenas de línguas e dialetos locais de Quechua eram falados. O Inca se refere ao seu império como Tahuantinsuyo, que pode ser traduzido como as 4 regiões ou as 4 províncias unidas. Havia muitas formas locais de culto, a maioria delas relacionadas com locais sagrados Huacas, mas a liderança inca incentivou o culto de Inti, o deus do sol, e impôs a sua soberania acima de outros cultos como o do Pachamama. Os Incas consideravam seu rei o Sapa Inca para ser o filho do sol. Como as civilizações antigas surgiram em todo o planeta há milhares de anos, assim também a civilização Inca desenvolveu. Tal como acontece com todas as civilizações antigas, suas origens exatas são desconhecidas. Seu registro histórico, como em todas as outras tribos em evolução no planeta naquela época, seria registrado através da tradição oral, pedra, cerâmica, ouro e joias de prata, e tecida na tapeçaria do povo. O Inca do Peru tem prendido por muito tempo um fascínio místico para as pessoas do mundo ocidental. 400 anos atrás, a fabulosa riqueza em ouro e prata possuída por essas pessoas foi descoberto. Em seguida, sistematicamente pilhadas e saqueadas pelos conquistadores espanhóis. O espólio que eles levaram para casa alterou todo o sistema econômico europeu, e em sua esteira eles deixaram uma civilização altamente desenvolvida em frangalhos, que em um único governo poderia controlar mais diversas tribos, muitos dos quais foram secretadas no mais obscuro dos refúgios de montanhas. Foi simplesmente notável. Ninguém sabe ao certo de onde os Incas veio, e daquele recorde histórico permanece esculpidas em pedras para os arqueólogos a desvendar ao longo dos séculos que se seguiram. O Império Inca foi de curta duração, durou pouco menos de 100 anos, a partir de 1438 d.C., quando o Inca Pachacuti, governante, e seu exército começou a circundar as terras vizinhas, conquistando o coração Inca de Cusco, até a chegada dos espanhóis em 1532.
Em 1438, o Inca partiu de sua base em Cusco em uma carreira de conquistas que durante os próximos 50 anos trouxeram sob seu controle a área do atual Peru, Bolívia, norte da Argentina, Chile e Equador. Dentro desta área, o Inca estabeleceu um estado totalitário que permitiu ao governante tribal e uma pequena minoria de nobres a dominar a população. A maioria dos relatos concordam em 13 imperadores. Os imperadores incas eram conhecidos por vários títulos, incluindo Sapa Inca, Capac Apu e Intipi Core. Muitas vezes o imperador foi chamado simplesmente de O Inca. As primeiras 7 eram lendárias, local e de pouca importância. Durante este período, o Inca era uma pequena tribo, um dos muitos cujo domínio não se estendeu a muitos quilômetros em torno de sua capital Cusco. Eles foram guerreiros quase constantemente em guerra com tribos vizinhas. Sacrifícios rituais eram comuns, evidência de que é encontrada por arqueólogos até os dias de hoje. Cusco foi o centro do Império Inca, com sua engenharia hidráulica avançada, técnicas agrícolas, arquitetura maravilhosas, textos, cerâmicas e siderurgia. O Império Inca, geografia. Os Incas deu ao seu império o nome Terra dos Quatro Cantos, ou o Império Tahuantinsuyo. Estendia-se do norte ao sul de cerca de 2.500 quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes, montanhosa, alta desde a Colômbia até o Chile, e chegou a oeste para leste a partir do deserto costeiro seco chamado Atacama, para a floresta tropical amazônica fumegante. Os Incas governaram a Cordilheira dos Andes, a segunda em altura e dureza para o Himalaia. A vida cotidiana foi gasto em altitudes de até 15 mil pés, em uma vida ritual prorrogada até 22.057 pés de Lulalaico, no Chile, o local do sacrifício maior Inca conhecida hoje. Estradas de montanha e plataformas de sacrifícios foram construídas, o que significa uma grande quantidade de tempo foi gasto para transportar cargas de terra, pedras e grama até estas alturas inóspitas. Mesmo com nossas roupas de montanhismo e equipamentos avançados de hoje, é difícil para nós, para aclimatar e lidar com o frio e desidratação experimentados nas alturas e altitudes frequentados pelo Inca. Esta capacidade do Inca, sandálias, vestidos para prosperar em altitudes extremamente altas, continua a desconcertar os cientistas de hoje. No auge de sua existência, o Império Inca foi a maior nação da Terra e continua sendo o maior estado nativo por ter existido no hemisfério ocidental. A riqueza e sofisticação do povo Inca lendário atraiu muitos antropólogos e arqueólogos para as nações andinas, em uma busca para compreender as formas avançadas do Inca e que levou à sua morte final. O Império Inca Sociedade. A sociedade Inca era composta por Aylus, que foram os clãs de famílias que viveram e trabalharam juntos. Cada Aylus foi supervisionado por um curaca, ou chefe. Famílias viviam em casas com teto de palha construídos de pedra e lama. Móveis foram desconhecidos, com as famílias sentando e dormindo no chão. Batatas foram um alimento básico para o povo Inca. Os Incas imperiais se vestiam com roupas feitas a partir de alpacas e muitas de suas cerimônias religiosas envolviam o animal. Eles usavam sandálias em seus pés. Na estrutura social Inca, o governante Sapa Inca e suas esposas, Acoias, tinham o controle supremo sobre o império. O sumo sacerdote e o comandante em chefe do exército estavam próximos. Então veio a 4 Apus, os comandantes dos exércitos regionais. Em seguida eram sacerdotes do templo, arquitetos, administradores e generais do exército. Em seguida eram artesãos, músicos, capitães do exército e da Quipucamayoque, os contabilistas incas. No fundo eram feiticeiros, agricultores, famílias de pastoreios e recrutas. A sociedade Inca continuou ininterrupta desta forma por centenas de anos.
A aparição dos espanhóis de pele clara durante o governo de Atahualpa, no entanto, foi o que mudou para sempre as coisas para os incas. Praga mortal em breve varreu o Império Inca. Os que sobreviveram tiveram que enfrentar as espadas e canhões dos espanhóis invasores. Depois de ser liderado pelos espanhóis e darem mais ouro que jamais visto antes, mesmo o senhor Atahualpa foi estrangulado por seus captores espanhóis. Império Inca Educação. A educação Inca durante todo o tempo do Império Inca foi dividido em duas esferas principais: a educação para as classes altas e a educação para a população em geral. As classes reais e alguns indivíduos especialmente escolhidos das províncias do Império foram formalmente educados pelo Amaltacuna, filósofo escolares, enquanto que a população em geral foram passados conhecimentos e habilidades por seus antepassados imediatos. O Amaltacuna constituiu uma classe especial de homens sábios semelhante aos bardos da Grã-Bretanha. Eles incluíram filósofos ilustres, poetas e sacerdotes que guardavam as histórias orais dos incas vivos, por transmitir o conhecimento de sua cultura, história, costumes e tradições em todo o reino. Considerado dos homens mais altamente educados e respeitados no Império, a Amaltacuna foram largamente confiada em educar aqueles de sangue real, assim como outros membros jovens de cultura conquistadas especialmente escolhidos para administrar as regiões. Assim, a educação em todo o território dos Incas era socialmente discriminatória, barrando as bases da educação formal recebidas. O Amaltacuna garantia que a população em geral aprendesse Quechua como língua do Império, muito da mesma forma que os romanos promoviam a língua latina em toda a Europa. No entanto, isso foi feito mais por razões políticas do que do ensino. Casamento. No Império Inca, a idade do casamento era diferente para homens e mulheres. Os homens geralmente se casavam aos 20 anos, enquanto as mulheres geralmente se casavam cerca de 4 anos antes, aos 16 anos. Os homens de alta posição social podiam ter várias esposas, mas os que ocupavam posições inferiores só podiam ter uma. Os casamentos eram tipicamente dentro das classes e se assemelhavam mais a um acordo comercial. Depois de casadas, as mulheres deveriam cozinhar, coletar alimentos e cuidar dos filhos e do gado. Meninas e mães também trabalhavam pela casa para mantê-la organizada e agradar aos inspetores públicos. Esses deveres permaneciam os mesmos depois que as esposas ficavam grávidas, e com a responsabilidade adicional de orar e fazer oferendas a Canopa, que era o deus da gravidez. Era normal que os casamentos começassem em caráter experimental, com homens e mulheres tendo voz na longevidade do casamento. Se o homem sentisse que não daria certo ou se a mulher quisesse voltar para a casa dos pais, o casamento acabaria. Uma vez que o casamento fosse finalizado, a única maneira de os dois se divorciarem era se não tivessem um filho juntos. O casamento dentro do Império Inca era crucial para a sobrevivência. Uma família era considerada em desvantagem se não houvesse um casamento no centro, porque a vida cotidiana girava em torno do equilíbrio entre as tarefas masculinas e as femininas. Papéis de gênero. Segundo alguns historiadores como Terence Daltroy, os papéis masculinos e femininos eram considerados iguais na sociedade inca. As culturas indígenas viam os dois gêneros como partes complementares de um todo, ou seja, não havia uma estrutura hierárquica na esfera doméstica para os incas. Na esfera doméstica, as mulheres passaram a ser conhecidas como tecelãs, embora hajam evidências significativas para sugerir que esse papel de gênero não apareceu até que os espanhóis colonizadores perceberam os talentos produtivos das mulheres nas esferas e os usaram ao seu próprio benefício econômico.
Há evidências que sugerem que tanto homens quanto mulheres contribuíram igualmente para as tarefas de tecelagem na cultura andina pré-hispânica. As tarefas diárias das mulheres incluíam fiar, cuidar das crianças, tecer tecidos, cozinhar, preparar tite, preparar campos para o cultivo, plantar sementes, ter filhos, colher, capinar, pastorear e carregar água. Os homens, por sua vez, capinavam, aravam, participavam de combates, ajudavam na colheita, carregavam lenha, construíam casas, arrebanhavam lhamas e alpaca, fiavam e teciam quando necessário. Essa relação entre os gêneros pode ter sido complementar. Não é de se surpreender que os espanhóis curiosos acreditassem que as mulheres eram tratadas como escravas, porque as mulheres não trabalhavam na sociedade espanhola da mesma forma e certamente não trabalhavam nos campos. Às vezes, as mulheres eram autorizadas a possuir terras e rebanhos porque a herança era transmitida tanto pelo lado materno quanto pelo paterno da família. O parentesco dentro da sociedade inca seguia uma linha de descendência paralela. Em outras palavras, as mulheres ascenderam das mulheres e os homens ascenderam dos homens. Devido à descendência paralela, uma mulher tinha acesso à terra e outras necessidades por meio de sua mãe. Religião. Nos heterogêneos Império Inca, várias religiões politeístas eram praticadas por seus diferentes povos. A maioria das religiões tinham características comuns, tais como a existência de um Pachamama e Viracocha. Os mitos incas eram transmitidos oralmente até que os primeiros colonos espanhóis os registrassem. No entanto, alguns estudiosos afirmam que eles foram registrados em quipos, registros de cordas atadas andinas. Os incas acreditavam na reencarnação. Após a morte, a passagem para o outro mundo era repleta de dificuldades. O espírito dos mortos, Camaquém, precisaria seguir um longo caminho e durante a viagem era necessária a ajuda de um cachorro preto que enxergava no escuro. A maioria dos incas imaginava o mundo posterior como um paraíso terrestre, com campos cobertos de flores e montanhas cobertas de neves. Era importante para os incas que eles não morressem em consequência da queima ou que o corpo do falecido não fosse incinerado. Queimar faria com que sua força vital desaparecesse e ameaçaria sua passagem para o outro mundo. Aqueles que obedeciam ao código moral inca, ama sua, ama lula, ama quelha, não roube, não minta, não seja preguiçoso, foram viver no calor do sol enquanto outros passavam seus dias eternos em terra fria. A nobreza inca praticava deformação craniana. Eles enrolavam tiras de tecidos apertadas em volta das cabeças dos recém-nascidos para moldar seus crânios macios em uma forma mais cônica, distinguindo assim a nobreza de outras classes sociais. Os incas também faziam sacrifícios humanos. Cerca de 4.000 servos oficiais da corte, favoritos e concubinas foram mortos após a morte do inca Huayna Capac em 1527. Os incas realizaram sacrifícios de crianças em torno de eventos importantes, como a morte do Sapa Inca ou durante uma crise de fome. Esses sacrifícios eram conhecidos como Chapac Rucha. Divindades. Os incas eram politeístas que adoravam muitos deuses. Almas das divindades incluíam Viracocha, também Pachacamac, criou todas as coisas vivas. Apu Ilhapu, deus da chuva, eles oravam para que eles precisassem de chuva. Ayarcache, deus do temperamento forte, que causava os terremotos. Economia. O Império Inca empregava planejamento central de sua economia. O Império negociava com regiões externas, embora não operasse uma economia de mercado interna substancial. Embora machados de dinheiro fossem usados ao longo da costa norte, presumivelmente pela classe comercial Mindalai, a maioria das famílias do Império vivia em uma economia tradicional na qual as famílias eram obrigadas a pagar impostos, geralmente na forma do sistema de mita e de obrigações militares, embora a troca ou escambo estivesse presente em algumas áreas.
Em troca, o Estado fornecia segurança, alimento em tempos de dificuldade através do fornecimento de recursos de emergência, projetos agrícolas, por exemplo, aquedutos e terraços para aumentar a produtividade e festas ocasionais. Enquanto a mita era usada pelo Estado para obter mão de obra, as aldeias individuais tinham um sistema pré-inca de trabalho comunitário, conhecido como minca. Esse sistema sobrevive até os dias modernos, conhecido como minca ou faena. A economia se apoiava nas bases materiais do arquipélago vertical, um sistema de complementaridade ecológica no acesso aos recursos e a base cultural de Aine, ou troca recíproca. Leis. O Estado Inca não tinha um poder judiciário separado ou leis codificadas. Costumes, expectativas e tradições ditavam o comportamento dos detentores do poder. O Estado tinha força legal, como por meio dos Tocoiricong, aqueles que veem tudo, ou fiscais. O mais alto inspetor, normalmente um parente do Sapa Inca, agia independentemente da hierarquia convencional, fornecendo um ponto de vista para o Sapa Inca, livre de influência burocrática. O Sapa Inca era o encarregado de decretar as leis, e dentro delas estavam correspondentes à pena de morte. Prescott aponta que quebrar a lei não era apenas um insulto à majestade do trono, mas cometer um sacrilégio. Assim considerado, o menor crime merecia a pena de morte. Entre os crimes puníveis com a morte estão homicídio, roubo, aborto, rebelião, traição e conspiração, sodomia, adultério, estupro, incesto, preguiça e embriaguez repetida. Uma pessoa que se vestia com lã destinada ao Sapa Inca ou consumisse alimento que o Sapa Inca consumia. Mentira e feitiçaria. Se uma pessoa tivesse sido acusada de um crime e não fosse possível verificar se ela era o autor, se essa mesma pessoa cometeu algum crime, mesmo não merecendo a pena de morte, seria condenada à morte. O Sapa Inca, se quisesse, tinha o poder de ordenar a morte de qualquer pessoa. Entre as punições mais comuns estão queima de pessoas na fogueira, enterro de pessoas vivas, esfolamento, forca, apedrejamento, desmembramento, empalamento, fazer a pessoa comer pimenta até sufocar, corte da mão, especialmente o direito, flagelação, banimentos, pernas quebradas, punição aplicada especialmente aos chasques, corredores habilidosos que se revezavam de uma posição a outra na missão de entregar mensagens oficiais ou objetos. As punições foram aplicadas com o objetivo de causar medo e foram feitas à vista de todo o povo. Onde morava o Sapa Inca havia tambores feitos com peles dos principais traidores e rebeldes. Arquitetura monumental. A arquitetura foi a mais importante das artes incas, com tecidos refletindo motivos arquitetônicos. O exemplo mais notável é Machu Picchu, que foi construída por engenheiros incas. As principais estruturas incas eram feitas de blocos de pedras que se encaixavam tão bem que uma faca não poderia passar pela alvenaria. Essas construções sobreviveram por séculos, sem uso de argamassa para sustentá-las. Esse processo foi usado pela primeira vez em grande escala pelos povos Pucara, do ano 300 a.C. ao ano 300 d.C., ao sul no lago Titicaca, e mais tarde na cidade de Tiwanaku, na atual Bolívia. As rochas eram esculpidas para se encaixarem exatamente, baixando repetidamente uma rocha sobre outra e removendo quaisquer seções na rocha inferior sobre a poeira era comprimida. O ajuste apertado e a concavidade nas rochas mais baixas as tornavam extraordinariamente estáveis, apesar do desafio contínuo de terremotos e atividades vulcânicas. Medidas, calendários e matemática. As medidas físicas usadas pelos incas baseavam-se em parte no corpo humano.
As unidades incluíam dedos, distância do polegar ao indicador, palmas, côvados e envergadura. Parece provável que a distância era frequentemente interpretada como um dia de caminhada. A distância entre as estações intermediárias também varia amplamente em termos de distância, mas muito menos em termos de tempo para caminhar essa distância. Os calendários incas estavam fortemente ligados à astronomia. Os astrônomos incas entendiam os equinócios, os solstícios e as passagens do zênite, assim como o ciclo de Vênus. Eles não podiam, entretanto, prever eclipses. O calendário Inca era essencialmente lunisolar, pois 2 calendários eram mantidos em paralelo, um solar e outro lunar. Como 12 meses lunares ficam 11 dias, aquém de um ano solar completo de 365 dias, sendo que os responsáveis pelo calendário tinham que ajustá-lo a cada solstício de inverno. Cada mês lunar era marcado com festivais e rituais. Aparentemente, os dias da semana não eram nomeados e os dias não eram agrupados em semanas. Da mesma forma, os meses não eram agrupados em estações. O tempo durante o dia não era medido em horas ou minutos, mas em tempos de distâncias percorridas pelo Sol ou de quanto tempo levava para realizar uma tarefa. Túnicas. As túnicas eram criadas por hábeis fabricantes de tecidos incas como uma peça de roupa quente, mas que também simbolizava poder e status cultural e político. Cumbi era o fino tecido de lã traçado com tapeçaria, produzido e necessário para a confecção das túnicas. O cumbi era produzido por mulheres e homens especialmente indicados. Geralmente a fabricação de testes eram praticados por homens e mulheres. Conforme enfatizado por certos historiadores, somente a conquista europeia se considerou que as mulheres eram principais tecelãs da sociedade inca. Comunicação e medicina. Os incas registraram informações em montagens de cordas com nós, conhecidas como quipos, embora não possam mais ser decodificadas. Originalmente pensava-se que os quipos eram usados apenas como dispositivos mnemônicos ou para registrar dados numéricos. Acredita-se que eles também registravam a história e a literatura inca. Os incas fizeram muitas descobertas na medicina. Eles realizavam trepanações bem-sucedidas, cortando orifícios no crânio para aliviar o acúmulo de fluidos e a inflamação causadas por ferimentos na cabeça. As taxas de sobrevivência eram de 80% a 90%, em comparação com cerca de 30% antes dos tempos incas. Coca. Os incas reverenciavam a planta da coca como sagrada, mágica. Suas folhas eram usadas em quantidade moderadas para diminuir a fome e a dor durante o trabalho, mas eram usadas principalmente para fins religiosos e de saúde. Os espanhóis aproveitaram os efeitos da mastigação das folhas de coca. Os chasqui, mensageiros que percorriam o império para entregar mensagens, mascavam folha de coca para obter energia extra. A folha de coca também era usada para anestésico durante as cirurgias. Armas e armaduras de guerra. O exército inca era o mais poderoso na época, porque qualquer aldeão ou fazendeiro comum podia se recrutar como soldado como parte do sistema mita de serviço público obrigatório. Todo inca fisicamente apto em idade de lutar tinha que participar da guerra de alguma forma, pelo menos uma vez, e se preparar para a guerra novamente quando necessário. Quando o império atingiu seu maior tamanho, cada seção do império contribuía para estabelecer um exército para a guerra. Os incas não tinham ferro ou aço e suas armas não eram muito mais eficazes do que as dos oponentes. Então, eles frequentemente derrotavam inimigos pela simples força dos números, ou então persuadindo-os a se renderem de antemão, oferecendo condições generosas.
O armamento Inca incluía lanças de madeira lançadas através de propulsores, flechas, lanças, estilingues, abolas e massas com cabeças em forma de estrela de cobre ou bronze. Jogar pedras colina abaixo sobre o inimigo era uma estratégia comum, aproveitando o terreno montanhoso. A luta às vezes era acompanhada por tambores e trombeta de madeira, concha ou osso. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia o Império Inca? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!